Sim, sim, estamos vendo. Tá ok. Eu não tenho o PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, isso aqui é importante. Vamos lembrar aqui. Lembrar alguns pontos aqui. Número 1, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. A outra parte é Deus é justo sempre. Jesus é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e isso está em Hebreus 5:9. Deus outorgou o Espírito Santo aos que lhe obedecem, está em Atos 5, capítulo 5, versículo 32. A misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem, isso está em Lucas e em Salmos. E aqui é uma coisa muito importante, que é quando a gente fala assim, eu não concordo com isso, ou eu penso de outra forma. Tudo que a gente fala e a gente está ensinando aqui, debatendo e conversando, tudo é em cima da palavra. Então, está aberto para você discordar, mas não dá para discordar falando, mas eu li em um outro livro. Não, porque esse outro livro não tem o peso e a autoridade que tem a Bíblia. Então, para discordar, teria que ser, eu discordo porque na Bíblia está escrito, então, o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Então, tudo bem discordar, portanto, que esteja em cima de um versículo bíblico, né? A gente sabe que tem alguns pontos, né? O que a gente crê, né? Que é o cristianismo, existe diversas denominações. Em alguns pontos a gente vê de forma diferente, mas o principal a gente tem que estar tudo na mesma linha. Tem algumas coisas que não tem como a gente está debatendo, ou achando que é isso ou que é aquilo. Por isso que a gente sempre tem que usar a palavra de Deus para debater. E uma outra coisa que é interessante, assim, no início, é um versículo que eu gosto muito, que é o versículo de Deuteronômio 29:29. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu já devia estar com ele aberto. Bom, 29, versículo 29, que fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, o que está falando aqui nesse versículo? Que há coisas, né, na palavra de Deus ou na vida que a gente não sabe, que está encoberta, que pertence a Deus e que não pertence a nós, e a gente não vai saber o que significa. Então, existe coisas que vai ser assim muito acima do nosso entendimento ou do nosso conhecimento. Isso pertence a Deus, né? Às vezes a gente fica querendo saber coisa que não nos cabe entender. Mas existem outras coisas que são já reveladas. Aonde? Reveladas aqui, na palavra de Deus. Essas coisas reveladas é que nos pertencem, e não somente pertence a nós, como pertence às novas gerações, né? Aqui está falando, pertence a nós e aos nossos filhos. Aí você fala, mas eu não sou casado, eu não tenho filho. Tá, pertence aos filhos espirituais. Então, assim, pertence a gente, pertence aos nossos filhos, né? Sejam filhos de sangue, sejam filhos adotados ou sejam filhos espirituais, né? Então, a gente tem que buscar saber o que pertence a gente, né? E a gente vai começar uma nova porção desse livro que pertence a gente, que é o livro de Juízes. Vamos, assim, só de início, eu queria assim, comparar um pouquinho o livro de Juízes com o livro de Josué. Então, uma das coisas assim que a gente acabou de ver no livro de Josué o livro de Josué é cheio de conquista, né? É uma coisa assim, muita coisa bacana, né? A gente conquistando vários territórios, tomando posse. No livro de Juízes é derrota. A gente vai ver muita derrota. Então, essa já é a primeira
coisa assim de diferente, né, do livro de Juízes para o livro de Josué. Uma outra coisa, Josué, no livro de Josué a gente vai ver um líder, né? É um líder que é Josué e que vai que é um líder fiel, é um líder que do início, meio e fim ele mostra uma fidelidade grande, né, ao Senhor, tanto que no final do livro de Josué tem aquela famosa frase, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Uma coisa assim tão bonita e que inspira a gente até hoje, né, a falar, a ter fé, até na salvação da nossa família. A gente lembra desse versículo e fala, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente usa muito isso. Já no livro de Juízes, não acontece bem isso. O que acontece? Há muita apostasia. Existe um ciclo, né, onde a apostasia, e essa palavra significa quando a gente deixa os caminhos do Senhor, se afasta dos caminhos do Senhor. Então, existe essa apostasia. Aí, o que acontece com essa apostasia? Aí a gente começa a ser atacado pelos inimigos. Quando nós estamos atacados pelos inimigos, aí vem o nosso arrependimento, né? E aí a gente se arrepende, e aí a gente clama ao Senhor para que Ele nos tire daquela situação dos inimigos, e aí o Senhor vem e nos dá a libertação através de um juiz. Então, esse ciclo acontece durante todo o livro de Juízes. O livro de Juízes nós vamos ver, são 12 juízes, né? A quantidade de juízes, na realidade, foram 14, mas os últimos dois, né, que é Eli e Samuel, nós vamos ver no próximo livro. Mas agora, nesse livro de Juízes, aparecem somente 12. Alguns a gente já ouviu falar, a gente escuta muito, né, que Gideão, Débora, Sansão, até gente que nem é cristão, que não tem a mínima noção do que significa, conhece a história do Sansão, né? É como a história de Davi, né? Que muita gente, né, até no mundo secular, fala Davi e Golias, mesmo sem ter a mínima noção da Bíblia, né? Ou do que significa. Então, é muito interessante, né? A gente vê da onde vêm coisas, né, que muitas vezes, mesmo quando nós não somos criados num lar cristão, está muito no nosso dia a dia, né? No dia a dia até da nossa cultura, né? Na cultura no sentido western, né? A cultura que a gente vive, seja Brasil ou seja Estados Unidos. Então, tem algumas coisas que são bem interessantes a gente ver. Deixa eu mudar aqui. Bom, só lembrando aqui, recapitulando, no mapa aqui tem a Terra Prometida, né? Que antes no livro de Números a gente vai ver, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas assim, aqui aparece muito as terras quem eram os antigos donos, né? Antes da gente tomar posse. Então, tem os amorreus, hititas, perizeus, reveus, queneus, aparece todos esses aqui, né? E depois do livro de Josué, né, que é o livro de Juízes, a gente já vai ver as terras, né, já conquistadas, né? Então, a gente vai ver a terra de Simeão, de Judá, de Efraim, de Dan, de Manassés, de Gade, de Ruben. Por que é interessante a gente ver isso? Porque o que acontece? Deus, quando ele deu a terra, né, para as tribos, ele falava que a gente, né, eu digo a gente, né, porque nós somos povo de Deus, né, então eu estou nos incluindo nessa diretriz, né, do Senhor, era para eles tomarem posse e tomarem posse por completo. E o que aconteceu? Não foi tomado posse por completo, né? Muitas vezes a gente vai ver que eles não tomaram
posse por completo, não exterminaram completamente como tinha sido ordem de Deus. E o que acontece? Por não terem exterminado, sempre vai ter esses inimigos que volta e meia tomam, ainda continuam guerreando com Israel. Então, apesar do livro de Josué mostrar essa conquista da terra, no livro de Juízes vai ver que volta e meia Israel é derrotado, né? Então, apesar de ter sido conquistado, meio que perde um pouco, né? E se torna cativo, né? Se torna opresso por esse restante, né, de inimigos que ficaram na terra e que eles não exterminaram por completo como o Senhor havia ordenado, né? Então, peraí, deixa eu mudar aqui. Aí aqui, em Juízes 3:12, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, existe esse retorno, né? Uma coisa interessante do livro de Juízes, né, que a gente sabe do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento é uma sombra da nossa realidade espiritual de agora, né? Então, se no livro de Josué não foi exterminado por completo os inimigos, em nossa vida agora, como é que a gente pode enxergar isso na nossa vida? É quando a gente não extermina por completo o pecado. Aí só fica um pouquinho, aí o que acontece? Esse pouquinho pode crescer de novo e oprimir a gente novamente, né? E aí a gente continuar nessa guerra. Isso que acontece no livro de Juízes, né? Eles tornaram a fazer o que é mal, por quê? Porque ainda ficou na terra deles uma influência ruim, os inimigos ainda estavam lá, inimigos cuja a vida tinha uma vida de idolatria, tinha uma vida que não era coerente com o que o Senhor desejava, né? Aí já tem aqui em Juízes. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Aqui, contudo, é o povo, né? Israel. Não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Né? Então, de novo, né, eles se desviaram porque tinha um outro caminho ali, né? Se eles tivessem obedecido como tinha sido ordenado, né, no livro de Josué, que era para ter exterminado qualquer tipo de caminho, só ia ter um caminho, né? Mas não começou a ter outra opção, né? Aí aqui está falando, aqui, isso aqui é um versículo do Novo Testamento, aqui em Hebreus 11, 32, 34, esse livro fala sobre a fé, né? E aqui fala, né? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, aqui, nesses versículos, essa parte aqui que está em highlight, né, onde fala de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, está falando de juízes que estão no livro de Juízes. E aonde está em verde, aonde falam subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, aí depois pula, fala, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, estão falando de atos dos juízes que aparecem no livro de Juízes, né? Então, você vê lá no livro de Hebreus, né, aonde já está no Novo Testamento, né, já tem a igreja, nós já sabemos da realidade da promessa de Deus, nós já recebemos a salvação,
nesse momento desse livro, ele ainda fala sobre a fé, né, daqueles que foram levantados como juízes, daqueles que foram levantados como libertadores, né, de Israel, né? Então é interessante, né? Por um lado é bom, né, que a gente vê a fé, né, desses líderes, né? Mas por outro lado a gente fica triste porque eles foram levantados como libertadores porque o povo não seguiu a palavra de Deus, né? Então, o povo não teve essa fé, né? A fé de Gideão, a fé... a gente vê muita apostasia no livro de Juízes. E aqui a gente fala, né? Tudo que acontece nesse livro, no livro de Juízes, né? Tudo isso já tinha sido avisado por Deus, né? Como a gente já viu nos outros livros, né? Aqui está mostrando alguns versículos de Êxodos, né? Principalmente quando Deus fala aqui. Eu vou ler aqui só o iniciozinho. Iniciozinho não, a parte que está em highlight. Mas, isso aqui é Deus falando para o povo, tá? Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, né? A voz do anjo, né? E fizerem tudo o que eu disser, então serei inimigos dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, né? Então, assim, se a gente ouve, porque isso não é só Deus falando para o povo e o que acontece no juízo. Isso acontece até hoje na nossa vida, né? Se a gente escuta a voz de Deus, ele vai ser inimigo dos nossos inimigos, né? Agora, uma outra coisa que ele fala: não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem fará conformes as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas, né? Colunas ou altares, que aqui Deus está falando que quando a gente estiver, né, na Terra Prometida, quando a gente estiver nesse lugar, a gente não pode adorar outros deuses, os deuses desse povo que não conhece a Deus, né? A gente não pode cair nesse erro, né, da idolatria, né? Aí no final também tem, só vou ler o highlight porque a gente não tem muito tempo. Fala: não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, isso te será cilada, né? Então, por que Deus está falando que não deve adorar outro Deus, né? Não é porque ele está assim, né? Porque Deus assim se sente orgulhoso, ele quer, né, que todo mundo adore porque é o ego de Deus. Não, ele fala isso porque é para o nosso bem, porque quando a gente adora outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, a gente acaba sendo enganado e sendo guiado por um lugar que não é bom para a gente, né? Então, quando Deus fala isso, ele fala isso por amor a nós, né? Então, quando ele fala aqui, ó, não farás aliança nenhuma com eles, com seus dedos, ele fala aqui, ó, eles não habitarão na tua terra. Por isso aqui é um versículo de Êxodos, né? Porque ele já prevê, olha, vocês não devem estar convivendo nessa mesma terra. Então, quando ele dá a terra prometida, né? E no livro de Josué, a conquista, está falando, você tem que exterminar, porque se fica um pouquinho, entendeu? Isso pode crescer e tornar cilada, né? Um outro exemplo que a gente pode usar como comparação é como se fosse um câncer, né? Uma coisa tão ruim, né? Quando a pessoa tem um câncer, você passa todo um tratamento e os médicos passam, você tem a quimioterapia, tem a radioterapia, faz a operação. Por quê? Porque os médicos falam, se ficar uma célulazinha ruim no corpo, ela pode crescer novamente e causar um estrago. Então, tem que ser completamente aniquilado.
É exatamente isso que acontece, né, em relação à terra prometida, né? Deus fala, tem que ser aniquilado tudo, não pode ficar nem um pouquinho. Mas o que acontece? Deixaram um pouquinho. E aí cresceu e tomou essa proporção. Passando para a nossa vida, né, botando em contexto, né, na nossa vida, é a mesma coisa com o pecado. Se a gente deixa só um pouquinho, isso pode crescer e aquilo e tomar uma proporção muito maior, né? Então a gente tem que ser radical, né? Do mesmo jeito que Deus falou, né, no livro de Josué, que deveria ser radical, não foi, e aí o que acontece, né? No livro de Juízes a gente vai ver essa ida e vinda, né? Essa apostasia, arrependimento, aí vem o libertador, que é o juiz, né? Aí o povo fica alegre, consegue ser liberto, aí vem a apostasia de novo, né? Aí vem toda essa ida e vinda no livro de Juízes. E aqui fala, né, que quando a gente fala dessa apostasia é quando a gente para de seguir ao Senhor, né? E nesse caso, automaticamente significa a gente estar seguindo, porque a gente sempre vai estar com um ídolo, não existe a pessoa não ter um ídolo, a pessoa sempre está idolatrando, sempre está adorando alguma coisa, seja a Deus ou seja outra coisa. Se a gente não está adorando a Deus, a gente está adorando ou a si mesmo ou algum outro Deus. Mas nós somos adoradores, né? Seja adoradores de Deus ou não. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente sempre ser adorador de Deus. Aí aqui fala aqui, ó, o significado para Deus do pecado de idolatria, né? Que é você adorar a outra coisa que não seja Deus. Aí ele fala em Êxodo, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, já número 1, né? Ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei, que te libertei, que tirei tudo de ruim, né? Você saiu daquele lugar, né? Eu sou o Senhor, você não terá outro Deus diante de mim, né? Número 1. Aí, número 2, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E número 3, não os adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Né? Então, ele está falando aqui contra a idolatria. E aqui fala, idolatria, transgressão direta do mandamento de Deus dado através de Moisés. É a coisa número 1 que ele fala. Né? E por que Deus está falando isso? Porque ele sabe que no momento que a gente idolatra algo que não seja ele, que a gente ama e adora algo que não seja ele, nós estamos entregando aos nossos inimigos, ao inimigo de Deus, né, o nosso coração. Né? E a única coisa que Deus pede para a gente, né, é o nosso coração, a nossa fidelidade, a nossa fé. Aí aqui, né, eu vou ler também, de novo, eu vou ler só a parte dos highlights, tá? Em Êxodo, né, tá falando aqui, ó, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. E aí fala aqui também, em Juízes 2:17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Né? E o tempo todo, né, Deus fala, né, e na Bíblia fala, se prostituíram, né? Ele usa essa palavra, uma palavra tão forte, né? E essa palavra é assim que Deus vê, né? Do mesmo jeito que ele vê aliança, que ele vê, quando ele fala de fidelidade, ele fala de aliança, ele fala de casamento. Do mesmo jeito, quando não há essa fidelidade com Deus, ele chama de prostituição. Né? Então você fala assim, nossa, é uma palavra tão forte, né? Prostituição é exatamente isso, é exatamente assim, né, que Deus vê, né? Se prostituindo.
né? Então, isso é uma coisa muito forte, né? Uma coisa muito que é para ter esse impacto, né? No livro de Oséias 2, capítulo 2, versículo 2, fala aqui, ó, repreendei vossa mãe, repreendei-a porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e dos seus adultérios de entre os seus seios, pois sua mãe se prostituiu. Então, é sempre essa analogia, né? Do mesmo jeito que a gente usa essa analogia do casamento, né? Que a gente chama, né, Jesus como noivo, né? A igreja é a noiva do Senhor. Então, do mesmo jeito que há essa pureza, essa coisa tão linda, tão bonita que é essa analogia de casamento, de noivo, de noiva, quando há essa apostasia, quando a gente não obedece a Deus, existe a outra analogia, uma parte ruim da analogia, que é a gente falar de prostituição, de adultério, né? Então, a gente tem sempre que lembrar, né? Se por um lado é uma coisa tão bonita, né? A gente fala de casamento, né? A Mel acabou de casar, né? O casamento tão lindo, né? É tanta alegria, né? Quando a gente imagina, né? Casamento é uma coisa tão legal, mas a gente tem que lembrar que isso é aliança, né? Então, quando a gente pensa no casamento em relação ao Senhor, na fidelidade ao Senhor, na aliança ao Senhor, a gente tem que lembrar que quando a gente não é fiel nessa aliança, é adultério, é prostituição, né? Então, a gente precisa... E por que eu falo a gente, né? Porque nesse casamento existe Deus, é Deus e a gente. Deus não muda, ele não peca, ele só quer o nosso bem. Então, se há algo errado nesse relacionamento, o problema é conosco, né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção, né? E o que a gente vê no livro de Juízes? Quando a gente opta, né? Porque isso é uma opção. Nós estamos falando do povo de Deus, um povo já liberto pelo Senhor. Aqui, no livro de Juízes, a gente só está falando do povo de Deus. Então, no nosso caso, a gente está falando, botando para a nossa vida, está falando daqueles que já são libertos do pecado, né? A gente não está falando isso de uma pessoa que não conhece o Senhor, né? A gente está falando do que acontece com a igreja, com aqueles que conhecem o Senhor, que já foram libertos pelo Senhor, que a gente precisa tomar cuidado para a fidelidade, né? E o livro de Juízes é isso, é o que mostra, né? Que não adianta a gente ter conquistado e sermos libertos como fomos libertos, né? No livro de Êxodos, termos conquistado e ter coisas boas, como foi mostrado no livro de Josué. Se a gente não persevera, a gente acaba sendo opresso novamente, né? Mas não quer dizer que quando a gente volta, né, ou ao pecado, ou na apostasia da nossa vida, que Deus não quer saber mais de nós. A gente pode se arrepender e ele vai, né, nos atender, né? Mas para que a gente precisa ficar nesse alto e baixo, né, como no livro de Juízes? A gente pode somente obedecer, né? Como a gente fala, né? A gente tem que aprender com os erros dos outros, né? Que é a melhor coisa. Se a gente obedecer, a gente não precisa passar por esses altos e baixos. Por que eu estou, assim, falando do livro e falando da nossa vida, né? Do que significa, né? Porque a gente precisa sempre colocar em contexto o que a gente vive, para a gente entender um pouco, né? Porque não é só um livro histórico. Sim, a Bíblia realmente aconteceu. É uma história, a história, né? A história da humanidade. A gente está lendo ali. Mas é interessante a gente entender o que significa para a gente hoje, né? Porque esse livro, né? Por que Deus colocou a palavra dele aqui, né? Onde milhares de anos passaram e continua aqui, né? A importância que é para a gente aprender, e não cair nos mesmos erros, né?
Por isso que em Hebreus fala, né, dos juízes. Então, é bom a gente também seguir o que aconteceu no livro de Juízes para que a gente consiga entender o que significa na nossa vida. Entender que você fala, não, mas eu não vou conquistar mais nenhuma terra. Não, mas o que significa, né, essa conquista, né? É a conquista contra o pecado, né? A gente exterminar o pecado, a gente ser fiel a Deus, né? Isso tudo. Mas se não for fiel a Deus e se sentir opresso também não tem importância, é só a gente se arrepender, que Deus vem né, e nos ajuda. Mas vamos lá. Aí aqui, voltando, aqui está falando aqui quando a aliança com Deus é violada, né? Isso aqui é muito interessante, que isso é uma coisa assim que não é, apesar de a gente ver muito no livro de Juízes, isso throughout the Bible, né? Por toda a Bíblia a gente vai ver isso. Isso é muito, 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 muito importante. E infelizmente a gente muitas vezes não fala tanto isso, né? A gente vê que tem, assim, às vezes, muitos... não na nossa igreja, né? Mas muitas vezes a gente vê outras sermão, pregação, que não existe tanta ênfase nisso, e é muito importante, que é justamente isso aqui, que a Bíblia é condicional. Deus, quando ele fala, ele usa aqui, ó, as condições, né? Se, então, porém, então, então, o que acontece? Sempre quando Deus fala alguma coisa, ele coloca o que significa e o que vai acontecer quando a gente não obedece, né? Então, não é uma coisa assim, você se tornou crente, né? Nada de ruim vai acontecer, já está tudo bem. Você pode viver a vida de qualquer forma. Não. Existe sempre a condicional, né? Aí aqui em Deuteronômio 28, 1, 2 fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui está falando, se atentamente ouvires, né? Aí aí continuando, se ouvires a voz do Senhor. E nesse sentido, quando fala se ouvires, significa um ouvir no sentido de ouvir e entender, aceitar e obedecer, né? Não é como hoje a gente fala, eu ouvi, mas não resolvi não fazer, né? Não. Naquele tempo, a palavra ouvir significa ouvir e agir em cima, obedientemente, daquilo que ouviu, né? Então, está falando aqui, em Deuteronômio também 28, 15, fala: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cobrir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Né? Então Deus já avisa, né? E isso que acontece no livro de Juízes, a gente vai ver, né? Muitas das coisas que a gente não segue, né? Que eles não seguiram, acaba que aconteceu, né? Então vamos colocar aqui. Está falando aqui, né? Que o livro de Juízes começa, né? Depois da morte de Josué. Isso isso aí é no período antes de reis, né? Não havia reis. E isso aqui é assim, esse versículo é uma coisa tão interessante no livro de Juízes, é tão interessante para a gente meditar na nossa vida, que esse versículo aparece 3 vezes, né? Não é só uma vez que fala: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Porque muitas vezes, né, como eu estou falando, né, do livro de Juízes, que é um alto e baixo, que a gente fala de apostasia, que a gente fala de arrependimento, a gente acha que todo mundo era assim, o que a gente chama de o cão chupando manga, né, que todo mundo só fazia o que era errado. Não necessariamente, sim, faziam o que era errado, mas isso é muito interessante. Eles faziam o que achava reto aos seus olhos. Então, não é que era um povo mau, assim, do tipo, eu quero fazer maldade. Não, eles achavam que estavam fazendo reto, mas estavam fazendo de acordo com a palavra de Deus?
Não, estava fazendo de acordo com o que eles achavam que era reto. É o que a gente vê na sociedade de hoje, né? Eu conheço, assim, inúmeras pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que querem o bem, que querem fazer o que é correto. Mas fazem o que é correto? Não. Por quê? Usam a palavra de Deus? Não. Usam o que acha em seus próprios olhos, o que acham reto de acordo com o que eles pensam, né? O que cada um pensa, seja aprendendo da onde quer que seja, né? Mas a fonte não é a palavra de Deus. Então, isso é que acontecia também, né? Nesse período de Juízes. Não é que eles faziam o que eles achavam que era errado, entendeu? Não é que eles optavam por fazer o mal sabendo, não. Eles estavam optando, achando que estava fazendo o que é correto. Por isso que é importante, né? Muitas vezes a gente fala, né? Você tem que fazer o que te dá paz no coração, tem que seguir o seu coração. Não, não siga o seu coração. Não siga o seu coração, porque o coração, a gente sabe que o coração é enganoso, né? A gente tem que seguir o que a palavra de Deus fala, porque, né, esse negócio de paz no coração, a gente consegue ter paz e pecar e achar que está fazendo o que é bom. E não tá, né? O que a gente tem que fazer é o que está na palavra de Deus, né? Não o que a gente acha reto. A gente tem que ver o que a palavra diz, né? Por isso que no início, né, a gente estava falando, relembrando, né, sobre eu acho isso, eu acho aquilo. Quando a gente discorda, a gente não pode ser o que a gente sente no nosso coração. A gente tem que ir pela palavra de Deus. Né? Porque essa é que é a autoridade da nossa vida, né? É esse que é o parâmetro que a gente sabe se está certo ou se está errado, né? Porque se a gente age só com o nosso sentimento, com o nosso coração, a gente pode cair no engano, como acontece no livro de Juízes, que eles faziam o que eles achavam que era reto, né? Então é tão interessante isso, porque muitas vezes a gente acha que quando por a gente ver tantos erros, a gente acha que eles estavam fazendo o que eles achavam que era errado, né? Que muita gente, que faz maldade é porque são maus. Não, às vezes a pessoa está fazendo maldade achando que é o que está fazendo reto, que é o que a gente vê na nossa sociedade, né? As pessoas assim falando coisas assim que você fala, nossa, que absurdo! Está completamente longe do Senhor, não tem nada a ver com o que Deus está falando, mas elas às vezes falam aquilo, né, que está contra a palavra de Deus, achando que está fazendo coisa reta, achando que estão fazendo coisa boa, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque esse laço não é somente para aqueles que não conhecem a Deus. Esse laço do engano também acontece conosco, né? Acontece conosco, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que, por mais que a gente já conheça a palavra de Deus, a gente já esteja na igreja, já somos convertidos, batizados, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está fazendo o que a gente acha que é reto e não o que a palavra de Deus está falando, né? Então, vamos continuar. Aqui tem o panorama, né, do livro de Juízo, mas eu vou só acelerar, porque aqui está bem explicadinho. Esse PDF está no nosso grupo também, né? Então, vocês podem também ler com calma, estudar, mas deixa eu passar porque vocês sabem que eu falo bastante e já são... Bom, aqui nos Estados Unidos são 9h17, já está passando aqui, o tempo está passando rápido. Mas vamos lá. Resumo, né, do livro de Juízes. Aí fala aqui. Então, eu estou lendo já a partir de highlight, tá? Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote.
pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos seus espoliadores, que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estava em grande aperto. Aí aqui continua, né? Contudo, aqui, ó, suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam, né? Dos que os roubavam, dos que os oprimiam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Né? Aí aqui está falando que o Senhor sempre levanta, né, um libertador, né? Sempre levantava um libertador, um juiz, para que liderasse, né, e tirasse o povo daquele aperto, né, daquele problema, né, daquela opressão que eles estavam vivendo, né? Aí aqui fala aqui, ó, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Então, aqui está falando, né, que Deus ele não ia expulsar mais aquelas nações que Josué deixou aquelas nações lá, que se lembra quando eu tinha falado, né, no início, né, que Deus tinha falado que não era para deixar nação nenhuma, era para exterminar todo mundo, mas acabou que Josué deixou. Então, assim, apesar de Deus sempre levantar um juiz para libertar, ele tirava o povo, mas ele não acabava por completo, né, essas nações, né, inimigas, né? Essas nações inimigas sempre ainda estavam lá como prova do tipo, como se fosse assim, a gente, né, que nós somos convertidos, né, a gente conhece a palavra de Deus, mas existe coisa, né, ruim no mundo, né, existe coisa que acontece, né, então existe esse momento que é o momento da prova, se a gente crê no Senhor ou não, né? Porque é muito fácil a gente crer no Senhor se tudo dá certo, tudo está lindo, tudo está maravilhoso, todo mundo tem saúde, todo mundo tem dinheiro, né? Tudo que a gente quer acontece. Não é assim, né? A gente sabe que existe tribulação, né? Tanto o crente quanto o não crente fica doente, tanto o crente quanto o não crente tem problema, né? Acaba tendo um problema financeiro, isso acontece, né? Mas é justamente nesses momentos de prova, né, que a gente vê, né, se a gente vai guardar ou não o caminho do Senhor, né, se a gente vai realmente crer na palavra de Deus ou não, né? Então é interessante isso também. Aí aqui, né, fala também, né, sobre a conquista, né, da terra prometida, né, como já tem falado. Deixa eu passar aqui de novo. Aqui sobre terra não, que também, né, a gente já comentou, né, das terras não conquistadas, né, que é justamente por não ter conquistado que tem
essa ida e ida e vinda, né, do povo, né, que existe essa idolatria acontecendo, né. Aí aqui fala: Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, Asser não expulsou os habitantes de Jacó, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Então você vê que se lembra naquele iniciozinho que tem o mapa, né? Que a gente tem o mapa antes de Números e o mapa depois de Josué, né? Que tem já as tribos, né? Todos esses aqui são as tribos de Judá, a tribo de Efraim, a tribo de Zebulon, a tribo de Asser, a tribo de Naftali. Então, todos da tribo acabavam que eles não tinham expulsado todo mundo, né? Eles conquistaram a terra e falou, não, mas aí ficou esse restantezinho, pode deixar, pode ficar aqui na terra, vai ser os meus escravos. Mas acaba que eles não deviam ter deixado, né? E por não terem expulsado todo mundo é que abriu, né, esse caminho para que os filhos deles mesmos começassem a, a idolatrar, né? A ter essa idolatria com outros deuses, né? Com os deuses daquela terra. Aí aqui fala, né? Aqui, ó, a repreensão de Deus a Israel, né? Aqui em Juízes 2, 1, 5. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis. Se lembra do que a gente tinha lido, né? O se, o porém, né? É condicional. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribareis os seus altares, né? Aqui está falando, antes vocês devem derrubar os altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços, né? Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar Boquim, choro, e sacrificaram ali ao Senhor, né? A gente vê, né, que Deus fala, né, que não era para a gente ter feito, né, aliança, né, com os moradores da terra, mas a gente, né, eles escutaram e caíram nisso, né? E assim todos, né? Você viu que várias tribos, né, em vários momentos ocorreu isso, né? Aí aqui também em Juízes 3, 1, 4 fala: são estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Aí eu vou pular aqui só ler o highlight. Estes ficaram para, por eles, o Senhor, por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais por intermédio de Moisés, né? Porque, assim, é aquela coisa, né? É muito fácil obedecer quando tudo vai bem, né? O que é difícil obedecer? Quando acontece alguma coisa que não nos agrada, né? É nesse momento que a gente vê, né? Por isso que é tão interessante quando a gente lê o Novo Testamento, né? Que a gente vê o início, né, da igreja, muita coisa acontecia de ruim com os apóstolos, né? A gente acha, quem é apóstolo, né, vai ser tudo lindo, maravilhoso, ninguém fica doente, todo mundo fica, né, todo mundo fica rico, todo mundo tem a família abençoada, e a gente vê que não é nada disso, né? O que a gente vê, né? Que a bênção do Senhor é uma bênção para a nossa vida, né? A nossa promessa da volta do Senhor, né? E que ainda acontecem muitas doenças, ainda acontecem muitos problemas,
mas é diante dos problemas que a nossa fidelidade ao Senhor que tem que ser mostrada, né? E é isso que acontece no livro de Juízes. A gente não obedeceu em relação no livro de Josué, né, onde foi conquistada a terra, mas não foi exterminado tudo. E aí aquilo que sobrou, né, aquele povo que sobrou, estava sendo usado agora como prova. Assim, agora você vai. Vamos ver, né, se vocês vão realmente ser fiel, porque, por exemplo, apesar deles não terem, no livro de Josué, por exemplo, apesar deles não terem exterminado, Josué foi fiel. Ele foi fiel até o final, né? Ele foi fiel no início, no meio, no final, como, né, a gente viu, como eu já tinha comentado, no final ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, eles foram fiéis, né? No caso de Josué, foi fiel com a família dele, né? Então, o que acontece, né, no livro de Juízes? Era uma oportunidade para Israel também ser fiel, apesar de não terem obedecido ao Senhor, apesar de ter inimigos na terra, apesar de ter idolatria pelos inimigos, né, por aqueles que não eram o povo de Deus deveria ter sido fiel, né? A mesma coisa conosco, né? Apesar de a gente estar numa sociedade completamente contra a palavra do Senhor, completamente fora, né, do que Deus quer, nós, a igreja, nós temos que tomar cuidado para a gente não desviar, nós temos que ser fiel, né? Mas isso acontece com toda a igreja? Não, né? Infelizmente não. Às vezes a gente vê, né, um líder, um pastor, né, você vê, olha, né, é uma família como Josué, né? O pastor André e a pastora Silvana são como Josué, eles, né, desde o início, o meio, eles chegam até hoje, eles falam, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eles sabem da vida deles e sabem da casa, dos filhos, que servem ao Senhor. Mas, infelizmente, a gente não vê isso em todo mundo, né? E a gente precisa, não que a gente precisa ver os outros, né? A gente precisa sempre olhar a nós mesmos e buscar a gente estar nesse mesmo parâmetro de Josué, que por mais que tenha muito inimigo, né, nós e a nossa casa devem servir ao Senhor, né? Então, no caso, né, de Juízes, apesar de ter os inimigos, era para colocar à prova, né? Isso, então, tipo assim, por mais que Josué não tenha exterminado os inimigos, por mais que não somente Josué, né, mas as tribos não tenham exterminado, isso não era desculpa. A gente sabe que isso foi um dos motivos que aconteceu, mas não era desculpa. Ah, por isso que teve muita opressão e por isso que eles se voltaram, né, para a idolatria. Não, não dá para usar como desculpa. É do mesmo jeito que atualmente, né? A gente não pode chegar e falar, ai, coitado, né? Ah, ele caiu, ele roubou porque coitado, né? Olha a pressão que está nessa vida, na nossa sociedade. Não, também não é como desculpa, né? O ideal era não ter, né? Mas já que tem tanta coisa ruim acontecendo, a gente tem que se manter fiel, né? Então, de novo, né? O livro de Juízes, na verdade, é um dos melhores livros para a gente se inspirar, entender o que acontece, para que a gente consiga, na nossa vida atual, entendeu? Saber que como agir, né? Ou como não agir, né? Da forma errada, né? Eu acho o livro de Juízes é um dos melhores livros, assim, para nos ajudar a como viver, né? A como a gente deve se portar, né, perante o Senhor, né? Eu acho muito interessante. Então, aqui também que vai mostrar também, né, que há muita miscigenação de Israel com os povos pagãos, que é isso que realmente acontece, né? Esse negócio da idolatria e desse povo, né, como eu falei, o povo que sobrou, o que acontece? Não é que existia um povo e que do nada a pessoa começou a crer em outros deuses. Não, era justamente que começou a ter essa mistura, né? Começou a ter casamento
de pessoas que não tinham o mesmo ideal, né? Então, eram pessoas que criam no Senhor com aqueles que criam em outros deuses. Quando eles se juntavam, acabava que a gente sabe de alguns casos, né, de assim, raros casos aonde a pessoa se converte, né? A gente vai ver no futuro, a gente vai ver no livro de Ruth que tinha, né, ela era moabita e ela se converte a Deus. Mas, em geral, na grande maioria, quando acontecia de um homem de Deus se casava com uma mulher que não era, não fazia parte, né, do povo de Deus, muitas vezes essa mulher levava o homem a adorar outros deuses, né? E isso é uma coisa que também Deus já tinha avisado, que isso iria acontecer e acabava que caía, né? Por isso que muitas vezes, até hoje, né, no Novo Testamento fala, né, que a gente não deve, no caso assim, principalmente o casamento, né, que assim, se você se converteu e você já era casado e o seu esposo ou a sua esposa não se converteu ainda, tudo bem, você mantém o casamento né, você tem que orar para que o seu esposo ou sua esposa se converta. Mas se você é solteiro e você se converteu, já é uma pessoa, né, convertida, o ideal é você se casar com uma pessoa que também tenha o mesmo Deus que o seu, porque senão pode, no final, ser um detrimento à sua vida, né? Você pode acabar perdendo a fé por causa desse futuro esposo ou esposa, né? Então, isso é muito interessante. Foi isso que aconteceu também muito com o livro de Juízes, né? Que acabou que teve muita mistura ali, né? Então, muita gente perdeu a fé por causa da esposa, né, do esposo, que acabou casando com pessoas que não tinham a mesma fé que eles, né? Mas vamos lá. Então, aqui já está falando, aqui também mostra, vai falar no futuro, né? Mas a gente vai pular. Ah, já são 19h35. Gente, cara, passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Ou eu que falo muito. Deixa eu pular aqui, eu estou pulando tudo aqui. Tá, aí aqui já está falando de algum dos juízes, né? Deixa eu ler, então, assim, como eu falei, tem 12 juízes. Deixa eu ler só a listinha dos juízes, senão a gente acaba... eu acho que aqui não fala exatamente. Então, tem Otoniel, primeiro juiz, Otoniel, ele era da tribo de Judá. Tem o juiz Eude, que era da tribo de Benjamim. O juiz Sangar, que não está determinado na Bíblia qual era a tribo dele. Débora, que foi uma mulher, e é tão interessante, né, ter a história de Débora, é muito interessante. Ela é da tribo de Efraim. Gideão, que é da tribo de Manassés. Tola, da tribo de Issacar. Jair, da tribo de Manassés. Jefté, da tribo de Zebulon, quer dizer, Jefté, a gente não sabe se é da tribo de Judá ou de Zebulon, é um desses dois. Ibsã, da tribo de Zebulon. Elon, da tribo de Zebulon também. Abdon, da tribo de Efraim. E Sansão, da tribo de Dan. E esses são os juízes do livro de Juízes, e como eu falei, no livro de 1 Samuel, a gente ainda vai ver os últimos 2 juízes, que é Eli e Samuel. Então, aí aqui está falando, né, aqui, as conquistas, né, do juiz, né, Eude. Fala aqui também de Débora. Débora era juiz, né? A juíza, né? Na época que foi levantado. Ela era aqui, ó, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão,
de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir para Ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, né? Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Eu acho tão interessante essa passagem, porque assim, Deus, ele levanta líderes, tanto homens como líderes mulheres, né? Então, no caso, Débora era uma mulher e Deus levantou como líder. Mas qual é o nosso entendimento? Nosso entendimento, né, como está a palavra de Deus, o homem, ele tem uma liderança e uma autoridade sobre a mulher, né? Isso não significa que o homem é melhor do que a mulher, né? E sim significa somente uma autoridade dada por Deus. Então, Deus, por mais que tenha dado, né, autoridade a Débora, né, como juíza, o homem tem que saber qual é o lugar dele, né? O lugar de líder, né? Ele tem que entender que ele é um líder de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, aqui, Débora, que era juíza, que era uma líder, né, e a autoridade do Senhor, e profetiza, ela chega para Baraque e dá a palavra de Deus. Sendo que Baraque, ele não tomou essa autoridade que Deus estava falando, que era para ele ir e guerrear, que ele ia conquistar. O que Baraque fez? Ele abriu mão da liderança dele e ele falou, né? Aqui está falando aqui, se fores comigo. Então, Débora estava falando, né? A juíza estava falando para Baraque assim: vai que Deus é contigo, você vai vencer a guerra, né? Você vai conquistar o inimigo. E ele, em vez de tomar essa atitude de líder, de homem, de eu vou lá fazer o que Deus mandou eu fazer, ele falou: eu só vou se você for comigo, né? Então, o que a juíza fala, né? Débora fala: tudo bem, eu vou com você, mas o que o Senhor vai fazer? Tira a honra, né, de Baraque de realmente conquistar o inimigo, de matar o inimigo, que no caso é Cícera, né? E aí a gente vai ver no livro de Juízes, no final, que uma dona de casa que não entende nada de guerra, que nunca guerreou, que vai matar a Cícera, que Deus coloca a Cícera na frente dessa mulher, dona de casa, que estava cuidando da própria vida, e aí quando ela vê que Cícera estava lá, o inimigo estava lá, ela engana ele, dando um leite, botando ele para dormir, ela vai, pega uma pedra e mata ele, né? Então, é assim, do mesmo jeito que a gente entende que Deus sim coloca mulheres como líder, isso não significa que o homem deva abrir mão da liderança, né, e da autoridade que Deus colocou e constituiu, né, aos homens, né, porque isso é bíblico, né, isso não quer dizer que os homens são melhores do que as mulheres, não, a gente está falando só em relação à autoridade, no sentido que a gente tem que saber qual é o local, né, o lugar, né, essa submissão, né, à autoridade. Do mesmo jeito, por exemplo, que a gente vê na palavra de Deus, que Jesus, né, ele era submisso, né, a Deus Pai. Aí você fala, mas Jesus era menor do que Deus Pai? Não, né? A gente sabe que Deus é um só, né? Deus é 3 pessoas em uma, mas cada pessoa da Trindade, uma não é menor ou melhor do que
a outra, né? Então, do mesmo jeito que Jesus era submisso, né, em todo o tempo, isso não significa que ele era menor. No caso, né, aqui, né, a autoridade, né, de Baraque, né, ele deveria ter tomado essa autoridade e continuado, e não, ele quis colocar a Débora, não, você tem que vir comigo, né? Ele abriu mão da autoridade, a autoridade dele. Então, eu acho muito interessante essa passagem de Débora, porque muitas vezes, né, por Débora ter sido a única mulher juíza, muitas vezes a gente fala, olha, tá vendo? Deus também coloca Débora como juíza, né? Então, Deus também quer mulheres na liderança. Sim, mas isso não significa que o homem pode abrir mão da autoridade dele, né? De líder, né? Não somente de líder da casa, quando o homem é casado, como líder da igreja. Então, existe essa liderança, né, que Deus coloca, né? Então, mesmo Deus colocando Débora como juíza, a gente vê que Baraque não deveria ter aberto mão. E por ele ter aberto mão, ele perdeu. Então, está falando aqui, ó. Aí fala aqui, ó. Então, ele disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela, porém, respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investida que empreendes. Então, o que está falando? Você não tem mais a honra de matar, né, o inimigo, né? E vai cair na mão de uma mulher. Por quê? Porque ele quis que uma mulher, né, tivesse com ele. Ele falou, você está me falando que Deus quer que eu mate, mas se você, Débora, não for comigo, eu não vou. Aí ela falou, tudo bem, eu vou com você, mas agora você perdeu a honra e vai ser uma mulher. Não que perdeu a honra e ela iria matar, né, que iria ser. Não, Deus colocou. Você como homem não usou, né, essa autoridade, então vai ser uma mulher que vai receber. E uma mulher que não tem nenhum entendimento de guerra, que a gente vai ver na história que a mulher, como eu falei, era uma dona de casa, estava em casa sozinha, mas Deus faz isso, né? É isso que a gente precisa também, uma coisa que o livro de Juízes fala a gente precisa saber não somente quem Deus é, não somente aquilo que a gente crê, a gente precisa saber quem nós somos, né, na sociedade e agir conforme, né, para a gente não perder a oportunidade que Deus nos dá, né, como Baraque perdeu, né, ele perdeu a honra, né, de conquistar, né, esse inimigo, né, e Deus entregou nas mãos de uma mulher que nem entendia de guerra para vencer vencer a guerra, né, vencer aquele inimigo. Então, acho isso bem interessante que acontece nessa parte. Agora, eu não sei, eu queria só confirmar se o pastor André estiver aí, se a pastora Silvana, porque aqui são 9h46. Aí eu não sei se é até às 10 ou se eu já passei 15 minutos e era até 9h30. Será que o pastor André pode confirmar para mim? Oi? Aí eu perdi. A paz, minha linda, tudo bem? André com as mãos cheias, com o bebê no colo lá. É que são gêmeos, não é fácil. Deixa eu falar, princesa. Não, então, o nosso horário é 1 hora, né? Se você quiser só dar uma conclusão, depois a gente dá continuidade na próxima aula, não tem problema nenhum, porque tem muito assunto extenso, né? E glória a Deus, que é muito gostoso a gente aprender do Senhor, né? É maravilhoso. Eu acho que aí dá para também absorver melhor dividindo. A gente não precisa ficar preso tão, assim, fielmente a isso, não. Tá tudo bem, tá bom? Amém. Então tá. Então, eu vou só encerrar, né, aqui. Como eu falei, esse nosso curso, né, é uma coisa bem panorâmica, um tira-gosto, é só para a gente ter aquele gostinho, assim, de quero saber mais, né?
o livro de Juízes tem vários momentos assim tão interessantes, né? Um momento de, né, a gente vai ver de Gideão, de Sansão, mas são coisas assim que realmente é muita coisa para a gente falar agora. Mas o principal, deixa eu até passar aqui rapidinho, só para confirmar. Tudo isso aqui que eu estou passando rapidinho, na verdade, é uma pincelada de alguns dos juízes, né? E que vale a pena a gente estar lendo, não somente estar lendo o livro de Juízes, que é um livro rápido, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando a nossa leitura bíblica, mas caso vocês tenham se perdido ou tenha passado, eu não consegui acompanhar, tudo bem, dá uma pausa e inicia, né? Pega o início do livro de Juízes, porque dá para começar do início do livro de Juízes, entendeu? E ler inteiro, assim. Vale a pena a gente ler esse PDF, né, que está no nosso grupo, você dá uma lida. Mas, como eu falei, o principal a gente entender do livro de Juízes é isso, né? Que existe esse ciclo, né, que acontece, né, de apostasia, arrependimento, libertação, ver que o Senhor, né, apesar da nossa infidelidade, o Senhor continua fiel, continua levantando, né, juízes, né? Então, vale muito a pena. Principalmente porque, como eu falei, é um livro que a gente consegue pegar os pontos principais e colocar na nossa vida prática, no dia a dia, na nossa vida como igreja do Senhor. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, concordando, discordando, não concordo com nada, ou não entendi, pode entrar em contato comigo. Eu não sei se eu coloquei, deixa eu ver se tem o meu telefone aqui. Vocês estão no grupo, né? Então, eu acho que eu vou botar aqui no chat de qualquer forma, mas no WhatsApp vocês conseguem ver o meu contato. Deixa eu botar aqui. Tá. Eu coloquei aí. Esse é o meu telefone, o meu WhatsApp, pode mandar mensagem. E aí, perguntar. Deixa eu só ver aqui. Eu vou terminar, então, vou fazer uma pequena oração. E, quer dizer, antes de terminar, eu queria perguntar se existe alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta agora. E se não quiserem fazer agora, também pode fazer depois. Existe alguma dúvida? Não sei se... Gente, se ficar alguma dúvida, é só mandar, então, para mim no WhatsApp. Tá ok? Eu vou terminar, então, com uma oração. Perdão que eu passei do tempo, como sempre, gente, me perdoa. Da próxima vez, abrem aí o vídeo e fala para mim para eu parar, pelo amor de Deus, que senão eu fico falando muito. Mas vamos lá, vamos orar aqui para encerrar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, Senhor, da Tua fidelidade, Pai. Senhor, obrigada, Senhor, por tanta oportunidade, Senhor. Continua, Senhor, falando e ministrando, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, Senhor, com essas aulas, Pai. Senhor, é tão bom, Senhor, falar da Tua palavra, Senhor, aprender, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é uma palavra viva, Senhor. É uma palavra que a gente aprende diariamente, Senhor. Obrigada, Senhor, pela renovação das nossas mentes, Senhor. Que cada vez mais, Senhor, a gente ande, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, de acordo, Senhor, com aquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu oro, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que nós aprendemos hoje, Senhor, que nós consigamos, Senhor, aplicar, Senhor, de maneira efetiva, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, que nós não sejamos somente ouvintes, Senhor, da Tua palavra, mas sim praticantes, ó Pai. Espírito Santo, esteja, Senhor, conosco, Senhor, abençoando, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, Senhor, os nossos pastores, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos alunos, Senhor, os nossos professores, ó Pai. Seja conosco, Pai. Até, Senhor, a próxima aula, Senhor. Em Teu santo nome eu oro. Amém e amém. Amém, amigos.